Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de poder refletir na sua palavra. Essa semana eu estive refletindo num texto que eu gostaria de compartilhar, um texto que tem falado bastante comigo e espero que fale com vocês também. Está lá em Efésios. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18 em diante. Espero que todos os irmãos estejam bem, apesar das lutas que sempre são frequentes, principalmente nesse tempo de grandes dificuldades, né? Mas eu sei que o Senhor tem cuidado de todos. O Senhor não desampara os seus filhos, não é verdade? Efésios 5, a partir dos 18. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aqui somente. Amém. Louvado seja o Senhor pela revelação da sua palavra. Esse texto, queridos, é muito conhecido, né? De todos os cristãos. Porém, às vezes ele é muito mal interpretado. E eu gostaria de, em rápidas palavras, refletir com vocês marcas do que é ser cheio do Espírito Santo. E vocês já pararam para pensar, vocês já refletiram sobre isso, o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Porque temos que ser. Aqui é um mandamento. O mandamento é para todos nós sermos cheios do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Uma coisa que parece ser simples, mas que nos nossos dias não é tão simples assim, porque tem tantas pessoas falando tanta coisa de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo na sua vida, o que é ser cristão, o que é ser cheio do Espírito Santo. Se a gente for analisar no meio evangélico, o que dizem que é ser cheio do Espírito Santo é uma verdadeira confusão. Uns falam que é assim, outros falam que é de outro jeito, outros tem o que é ser uma pessoa espiritual, o que é ser uma pessoa de Deus, e a gente vai ouvir muita coisa diferente e que muitas vezes não bate com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo nos dá uma luz do que é ser cheio do Espírito Santo. Já no começo do capítulo 5, no verso 1, ele fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu concluo que ser cheio do Espírito Santo é algo simples, é ser parecido com Deus. Mas o que é ser parecido com Deus? Você pode me perguntar, é uma questão importante também. O que é ser parecido com Deus? Se Deus, o conceito de Deus muda de pessoa para pessoa. Se a gente for pegar aqui no meio cristão e perguntar, fazer uma pesquisa no meio evangélico, quem é Deus para você, as pessoas vão ter também opiniões totalmente diversas. Porque Deus, Ele hoje está sendo moldado segundo a imagem do ser humano. É chamado de customização da fé. Customização da fé. A fé, ela é pessoal, ela é individual. E ela chega-se num ponto de que eu tenho a minha fé, que é diferente da sua, e eu entendo Deus de uma maneira, mesmo eu sendo cristão como você, eu entendo Deus de uma maneira que é totalmente diferente de você, que é totalmente diferente de outro ramo do cristianismo. E quem está certo? Quem está certo? Quem está certo é quem está entendendo Deus, interpretando Deus, seguindo Deus à luz da sua palavra. Mas se a gente for ver, as pessoas entendem a palavra de Deus de maneira totalmente diferente umas das outras. Então Deus está pessoalizado, Deus está customizado, que nem quando a gente vê aquelas motos, né,
custom, chamado motos custom, totalmente personalizados conforme a personalidade de cada um que dirige, que pilota a sua moto. Uma moto assim, uma moto assada, uma moto laranja, outra moto vinho, uma moto com detalhe assim. Assim tem sido a customização de Deus. As pessoas moldam Deus, formam Deus, seguem Deus segundo a sua própria vontade, segundo o caminho do eu. É a vontade humana prevalecendo a vontade de Deus. Então não é tão fácil entender o que é ser imitador de Deus, o que é ser como Deus. Mas o apóstolo Paulo também nos dá uma ajuda. No capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 4, ele fala que Cristo é a imagem de Deus. Então, se Cristo é a imagem de Deus, eu tenho que ser também imitador de Cristo, não é verdade? Mas aí vem uma outra pergunta que é complicada de responder nos nossos dias. O que é ser parecido com Cristo? O que é ser como Cristo? Porque Cristo também está pessoalizado, Cristo também está customizado. Que Cristo nós estamos falando? As pessoas entendem Jesus Cristo de formas totalmente diversas umas das outras. Tem o Cristo milagreiro, aquele que só serve para curar as nossas doenças, resolver os nossos problemas do dia a dia. Não que Jesus não faça isso, mas quando a gente resume Jesus só às nossas necessidades mais banais, mais corriqueiras, Jesus serve para resolver os meus problemas, ou os meus problemas, como se diz por aí, né? A gente limita, a gente reduz Deus, reduz a obra de Cristo por nós. Tem o Cristo revolucionário, tem o Cristo curandeiro, tem o Cristo que é político, que tem uma obra política para fazer, e por aí em diante. As pessoas individualizam Jesus conforme a imagem do ser humano, conforme a sua própria imagem. Então, o que é ser parecido com Jesus? Nós temos que estar claro, temos claro isso para a gente, porque nós somos seguidores de Jesus. Aí o apóstolo Paulo vai nos ajudar mais uma vez falando como que é ser parecido com Jesus, dando atributos de como que o cristão precisa andar. E isso é de maneira prática. O apóstolo Paulo não está aqui ensinando uma forma teológica, teórica, que a gente precisa ser teólogo para entender. Não, o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente simples, de uma forma simples, para que as pessoas possam entender. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, a gente que complica ele. O caminho de Deus é um caminho de simplicidade. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja, ou precisa ser uma igreja simples. Não é isso que a gente tem refletido nesses anos que tem passado? Sermos uma igreja simples. E ser uma igreja simples é olhar para Deus, é olhar para Cristo, é olhar para os apóstolos, é olhar para trás, é ter um retrovisor sempre diante da gente, analisando a igreja do Novo Testamento como um referencial e falando, será que eu estou fugindo da simplicidade do Evangelho? Porque nós, seres humanos, somos experts em complicar as coisas. Complicamos a nossa própria vida, complicamos a Deus, complicamos o caminho para Deus. Por exemplo, Deus sempre quis ter um relacionamento direto com o ser humano, mas o ser humano sempre quis intermediários para a sua relação com Deus. Deus sempre quis que o ser humano fosse um templo, morada. Deus sempre quis tabernacular, ou seja, habitar, morar na gente. O ser humano sempre quis um templo. E não é qualquer templo, né? É o templo dos mais suntuosos possíveis. Aqueles templos ornamentais, aos moldes do templo do Antigo Testamento. Vocês vejam como a gente complica o caminho para Deus. Deus sempre quis que a lei fosse um guia, fosse um princípio para que a gente pudesse o seguir. Mas o ser humano pega a lei de Deus e cristaliza numa doutrina. E aí se torna legalista. Aquilo que fugir alguma coisa dessa lei de Deus está condenado, vai para o inferno. Sendo que Deus
deixou a lei como um guia, um pedagogo, um referencial, para que a gente pudesse entender os seus caminhos de maneira mais pedagógica, mais entendível. Como ensinando, como um professor ensina uma criança, o beabá. Mas aí o ser humano, ele diviniza essa lei, cristaliza essa lei, e o que fugir disso vai para o inferno, está perdido, né? É a lógica da religião. Em falar de religião, Deus sempre quis um relacionamento direto e íntimo com o ser humano. Deus sempre quis trazer liberdade para o ser humano, e o ser humano escolhe o aprisionamento, a gaiola da religião. Então isso são exemplos para a gente ver como que o ser humano complica o caminho para Deus. Deus é simples, Deus fala com a gente de maneira simples. A gente que complica. E na simplicidade do Evangelho, Paulo vai nos ensinando como que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aqui está. O que é ser cheio do Espírito Santo? Se a gente for ver, é o fruto do próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar aqui em Efésios capítulo 5, aqui, vindo mais um pouquinho para trás, no versículo... deixa eu ver aqui. O versículo que eu quero achar. 9, por exemplo, ele fala: porque o fruto do Espírito Santo está em toda bondade, justiça e verdade. Nossa, que fórmula complicada, né? Bondade, justiça e verdade se tornaram coisas raras no nosso dia a dia, no nosso tempo. Mas são coisas simples do Evangelho. É Gálatas 5, 23, o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo aqui está falando nada mais, nada menos daquilo que o Espírito Santo faz na vida do cristão, transformando o caráter do cristão. E isso é simples. Faz parte de você receber Cristo como seu Senhor e Salvador e deixar que os valores de Deus sejam incorporados na sua vida, no seu ser. Isso é complicado, irmãos? Isso precisa ser um doutor na fé para entender isso? Não. Isso é para pessoas letradas ou iletradas, pessoas simples, pessoas cultas ou ignorantes, não importa. Todos nós podemos entender isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, mas a gente vai pelo caminho da complicação. Não, para servir a Deus a gente precisa ter um negócio aqui, que ser espiritual é um mistério, né? Tem aquele negócio do mistério na cultura evangélica de hoje. E não, o apóstolo Paulo fala que o mistério já foi revelado, o mistério é Cristo, e ser como Cristo é andar nesse caminho aqui. Então tem quando ouve-se falar de ser cheio do Espírito Santo, ou as pessoas pensam que é ter uma fé relacionada só ao sobrenatural, uma fé meio que mística, uma fé meio que só aquela coisa do milagre sobrenatural, de sentir aquele arrepio na espinha, de eu orar e as coisas sobrenaturalmente acontecerem, de curas milagrosas, de dons sobrenaturais, espirituais, sendo aparentes. É uma parte da igreja evangélica brasileira, quando se pensa em ser cheio do Espírito Santo, pensa nessas coisas. É a lógica da igreja de Corinto. Como que a igreja de Corinto pensava? Dessa forma. Para ser espiritual eu tenho que externalizar dons espirituais, de cura. Tenho que mostrar poder. Eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa que exala a Deus de maneira poderosa para as pessoas. E o apóstolo Paulo fala: olha, se não tiver amor, de nada vale isso, de nada se aproveita. 1 Coríntios, né? 13. O supremo dom que o apóstolo Paulo fala. A outra ala evangélica, ela vai pensar em uma outra lógica, que para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ser perfeito no meu caráter. Eu tenho que ter uma moral virtuosa acima de todas as pessoas. Eu tenho que andar certinho ali, rígido na minha religião, no meu procedimento. Não posso cair nem para a direita, nem para a esquerda. Eu preciso estar acima das pessoas comuns. E aí se cai no moralismo, se cai no legalismo. Essa é a lógica do fariseu.
Qual que é essa lógica do fariseu? É a lógica da meritocracia, que para eu mostrar que sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu preciso observar a lei, detalhe por detalhe. Fica um cristão aprisionado muitas vezes às doutrinas da religião que eu sigo. Pode ser ela cristã, seja de que igreja for. Esse moralismo aqui, o apóstolo Paulo diria, olha, mesma coisa. Se não tiver amor, não tem proveito algum. De nada se aproveita eu ser uma pessoa ética moralmente, ser uma pessoa perfeita no meu caminhar. Se eu não tiver amor, isso não vale de nada. Isso não vale de nada. Porque não é por eu andar certinho que eu vou merecer o cuidado, o amor de Deus. Não. Eu preciso, mais do que ter o meu exterior, o meu comportamento transformado, eu preciso ter o meu interior transformado. Os maiores embates de Jesus, os irmãos conhecem o Novo Testamento, foi com os fariseus. Porque os fariseus, eles eram esse tipo de cristão, de servos de Deus, né? Existem cristãos meio que nessa linha de pensamento, nessa lógica farisaica. Mas os fariseus na época de Jesus eram um exemplo de judeus, de cuidadores da religião judaica. Por quê? Porque o exterior deles mostrava-se uma religiosidade extrema. O que eles faziam? Davam o dízimo de tudo, oravam 3 vezes por dia, jejuavam várias vezes, né? Exteriormente eram maravilhosos, mas Jesus os chama de sepulcros caiados, ou seja, por fora eram bonitos, ornamentados, uma aparência de espiritualidade, mas por dentro o seu coração ainda estava estragado, estava podre, estava cheio de pecado. Por quê? Se preocupavam mais com o exterior do que com o interior, se preocupavam mais com o comportamento, do que as pessoas iriam pensar deles, do que deixar Deus limpar o seu coração. Então nem a lógica da igreja de Corinto estava correta, do que é ser cheio do Espírito Santo, nem a lógica farisaica estava correta, do que é ser cheio do Espírito Santo. Então eles perguntam, o que é ser cheio do Espírito Santo? Para o apóstolo Paulo, para a lógica cristã, para a lógica de Jesus, o que é ser cheio do Espírito Santo é ter o seu coração transformado. Não importa se você apresenta grandes dons espirituais, se você é uma pessoa que é usada por Deus para curar, para pregar, para profetizar. Também não importa tanto se você é uma pessoa que tem uma moral acima de todas as pessoas. O importante é o seu coração, é ter o seu coração limpo por Jesus, limpo pelo Espírito Santo. Porque de nada adianta da nossa religiosidade, do como Deus usa a gente, se o nosso coração não estiver sendo purificado. Então o apóstolo Paulo vai falar, olha, o que é ser cheio do Espírito Santo? É expressão de vida, é um jeito de ser diferente, é um jeito de ser de Jesus, é uma expressão de vida que é parecida com a expressão de Jesus. Isso que é ser cheio do Espírito Santo. Não é uma coisa complicada, não é uma coisa que precisa de anos e anos e anos tendo aulas teóricas para saber, tendo aulas de escola dominical, indo para o seminário. Não, é deixar a sua experiência diária e individual com Deus, de comunhão, de aprendizado da palavra, de oração, te transformar por dentro numa pessoa diferente. Não numa pessoa só melhor, mas numa pessoa transformada. Não numa pessoa com uma moral acima das outras, porque isso até o ateu faz. Tem muito ateu que é mais cristão do que muito cristão, se a gente for comparar com o seu comportamento. São mais éticos, não mentem, não fofocam, não falam mal das pessoas por aí, são fiéis. Não precisa-se de Deus para ter esse tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento
só vai redundar em coisas boas para a própria pessoa que pratica. Mas não é porque ela pratica essas coisas necessariamente que o seu coração está limpo. Não é não. Deixar o seu coração limpo depende da sua relação com Deus. E a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus vai deixar o seu exterior diferente. Você vai praticar coisas boas. Você vai ser mais parecido com Jesus. Mas não porque você está forçando ser uma pessoa parecida com Jesus, mas porque você vai ser naturalmente. É fruto do Espírito. E o fruto é uma coisa que nasce sem você forçar. É que nem uma árvore, que nem uma planta. Não adianta você forçar o crescimento dela. Não adianta você forçar o amadurecimento dela de maneira artificial. Até a ciência consegue fazer isso, mas não vai ser o mesmo fruto. Não vai ter o mesmo sabor, né? Aquelas frutas que são bonitas por fora, que você vê lá nos mercados elitizados, né? Mas que por dentro fala assim, poxa, parece que não tem gosto, né? Alguma coisa que não foi feita de maneira natural. Ela é mais bonita por fora do que a fruta natural, mas não tem o mesmo gosto. Assim é o cristão que só ornamenta o seu lado exterior. Ser cheio do Espírito Santo, ter o fruto do Espírito, é deixar se transformar de dentro para fora. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente. E isso é ser uma pessoa diferente. O Novo Testamento chama isso de metanoia. Já ouviram essa palavra? Já escutaram? Metanoia, não é uma palavra esquisita, né? Metanoia, não? Mas é a palavra que o Novo Testamento, na sua língua original, em grego, fala para aquelas pessoas que foram transformadas de mente e de coração. Metanoia, então, é a transformação de dentro para fora. É a transformação que o Espírito Santo faz na pessoa que já entregou a sua vida para Jesus. Naquela pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela passa por um processo de transformação interior de mente e coração. Não é de comportamento simplesmente. Não é de poder. Ela continua a mesma pessoa, porém a sua mente, o seu coração não são mais os mesmos. O que provém dela agora não é aquelas coisas que o apóstolo Paulo começa a falar no capítulo 5 de Corinto. Sua mente está cheia de coisas torpes, parvós, chocarrices, contendas, impurezas. Não, agora essa pessoa, ela está pensando em como agradar a Deus. Essa pessoa, ela está cheia dos valores do Senhor Jesus, dos valores de Deus, e agora ela pensa em como agradar a Deus. Ela pensa em como ser uma pessoa que faz o bem para o outro, como ser uma pessoa que pode ser um instrumento de transformação para esse mundo que está cheio de males. Então é diferente, irmãos, é diferente. Essa é a simplicidade do Evangelho. Deixar o Espírito Santo nos transformar, limpar as impurezas do nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos, no nosso modo de se relacionar com as pessoas. A gente vai ver isso. E aqui o apóstolo Paulo vai falar das marcas de uma pessoa que deixa que esse processo aconteça no seu coração. Primeira marca que o apóstolo Paulo vai falar, versículo 19 do capítulo 5 de Efésios, ele fala: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Engraçado que o apóstolo Paulo começa falando entre vós. Interessante a gente analisar que o Espírito Santo está ligado à fala. Em Atos dos Apóstolos, que é o livro que vai falar dos primeiros passos dos cristãos no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, ele está diretamente ligado à fala. Quando o Espírito Santo enche alguém, quando o Espírito Santo faz morada no coração de uma pessoa, essa pessoa, automaticamente, ela começa a proclamar as grandezas de Deus. Ela começa a testemunhar de Jesus.
Não é isso que aconteceu no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo batiza, ele sela, ele entra dentro daquelas pessoas, elas começam a proclamar as grandezas de Deus. Às vezes o que é enfatizado nesse texto de Atos dos Apóstolos é sempre o falar em línguas, né? Mas a ênfase do texto não é no falar em línguas, é sim no falar as grandezas de Deus. O falar em línguas ali é secundário. É um milagre, porque existiam várias pessoas de diferentes etnias em Jerusalém naquele dia, porque era a festa de Pentecostes. E cada um ouve-se falar das grandezas de Deus na sua própria língua, mostrando a mensagem missionária global do Espírito Santo na vida das pessoas. Cada um ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua, mas a ênfase ali é das grandezas de Deus. Era necessário que eles falassem em diversas línguas, porque haviam várias pessoas de diferentes etnias que precisavam ouvir essa mensagem missionária lá. Mas o que seria eles ouvirem falar na sua própria língua? Mas ouvir falar o quê? As grandezas de Deus. O que faria a diferença, o que estava fazendo a diferença era a proclamação do Evangelho ali. E o Espírito Santo, ele leva o cristão a testemunhar, a proclamar, a falar às pessoas. Quando você é cheio do Espírito Santo, não é para você guardar isso para você, é para você falar, com educação, sem impor, sem fazer querer fazer as pessoas engolir a Bíblia de goela abaixo, né? Quando a gente é novo convertido, a gente está empolgado, está naquela fase emocional da conversão, a gente quer fazer as pessoas engolir o Evangelho, né? Quer fazer as pessoas escutar de qualquer jeito. Não pode ser assim, tem que respeitar o outro, a abertura que o outro te dá. Mas a gente não quer guardar isso pra gente, porque o que é bom, o que está sendo bom pra gente é que a gente quer repartir, porque o Evangelho tem essa ênfase comunitária. Então o Espírito Santo está diretamente ligado à fala, hein? O apóstolo Paulo nos mostra, olha, falando entre vós, mostrando que não é falando de vós, não é falando dos irmãos, é falando com os irmãos. Tem muita gente falando dos irmãos, fala bem, fala mal, critica, julga, mas não é falar do irmão, é falar com o irmão, é falar para o irmão, é estar junto com o irmão. Isso significa o quê? Comunhão. O Espírito Santo, quando me enche, me aproxima, me conecta com as pessoas que precisam de Jesus, com as pessoas que estão ao meu lado. Para quê? Para que eu tenha comunhão com elas. E essa comunhão, ela é fruto do Espírito Santo. Falar com salmos, hinos e cânticos espirituais não é ficar cantando para o irmão também. Não é ficar recitando a Bíblia para o irmão. É uma linguagem espiritual, mostrando que eu tenho que falar, eu tenho que estar conectado ao meu irmão, eu tenho que estar em comunhão com o meu irmão. Mas como que essa comunhão se dá? Ela se dá de modo espiritual, ela se dá de modo como o fruto de uma expressão de vida. Não é falar, não é estar com o irmão de qualquer jeito. É estar com o irmão, é falar com o irmão, é falar entre nós de uma outra forma, não como as formas do mundo, onde as pessoas se juntam para suprir as suas carências, se juntam para usar o outro, para completar aquilo que lhe falta, se juntam para falar mal de terceiros, se juntam para maquinar maldades, para falar coisas impuras, coisas torpes, coisas que até prejudicam uns aos outros. Não, agora você foi cheio do Espírito, agora você está sendo transformado por Jesus. E qual que é o fruto disso? É eu estar com o meu irmão, me relacionar com o meu irmão de uma maneira edificante, de uma maneira que traga consolo, que traga conforto, que traga exortação, que até coloque o dedo na ferida, mas que isso seja construtivo. E o fruto do Espírito Santo vai fazer com que esse relacionamento seja transformador,
tanto para mim quanto para o outro. Esse é o fruto da comunhão, esses são os efeitos da comunhão. Então a primeira coisa, a primeira marca do Espírito Santo na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo enche, é a comunhão. Inclusive, aproveitando para dizer que, ou reafirmar que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Assim como é um mandamento não se encher, não se embriagar com o vinho, é um mandamento também ser cheio do Espírito, está no imperativo. Mas a igreja evangélica, ela se concentra só na primeira parte do versículo 18, né? Não vos embriagueis com vinho, né? É muito enfatizado isso no meio evangélico brasileiro. Mas não enfatiza a parte mais importante, que é encher-se do Espírito Santo. Que é encher-se do Espírito. Essa é a parte mais importante. Não adianta só eu não ter a minha vida controlada pelo vinho, pela bebida alcoólica. Eu preciso ser controlado por uma outra força. Não a força mais do eu, mas a força do Espírito. Assim como a bebida alcoólica, ela pode controlar a vida de uma pessoa, e isso é negativo, não estamos falando aqui só de não tomar bebida alcoólica, não experimentar bebida alcoólica, isso não é o pecado, isso não é o problema para o Evangelho, e sim o se embriagar, e sim o vício, sim o deixar-se controlar pela bebida alcoólica. Mas o mais importante aqui é ser cheio do Espírito, porque assim como o vinho controla uma pessoa que é viciada, que é alcoólatra, assim o Espírito Santo precisa controlar a vida de uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus. Isso é um mandamento, isso está no plural, ou seja, é para todos nós. O apóstolo Paulo aqui está falando da comunidade cristã em geral, não é para um ou outro cristão, não é para os líderes da igreja, é para todos os cristãos. Enchei-vos, para todos. Está na voz passiva, é interessante analisar isso na língua grega, que está na voz passiva, ou seja, é o Espírito Santo que me enche, mas eu também tenho participação nisso, eu deixo me encher, eu preciso deixar-me encher pelo Espírito. E isso é algo contínuo também. Isso é algo contínuo. Não basta eu me encher do Espírito Santo uma só vez. Naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, nossa, eu fui cheio do Espírito Santo. Ou naquele dia que eu estava orando, eu fui cheio do Espírito Santo. Não, precisa ser algo contínuo, sempre. Assim como a gente sempre sente sede e precisa ter a nossa sede saciada com água, assim como a gente sempre sente fome, todo dia sente fome, precisa comer todo dia, se alimentar todo dia, é assim também a nossa vida com Deus. A gente sempre precisa buscar que todo dia você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Não, mas a busca por Deus precisa ser constante. A busca com Deus, ela precisa ser algo natural, cotidiano, do dia a dia. O orar, a comunhão, o refletir na palavra, o buscar ficar sozinho para meditar em Deus. Tudo isso precisa ser algo constante na vida do cristão, que vai gerar a primeira marca que a gente está vendo aqui, comunhão. Comunhão. Uma coisa que muitas vezes está sendo deixada de ser enfatizada no meio cristão evangélico brasileiro. Repito, não é para falar, não é só para estar junto, falando do irmão. É para ter uma conexão diferente, uma conexão que gere cura espiritual, uma conexão que gere transformação interior. Às vezes a gente está junto, mas a gente não se conecta. Às vezes a gente está junto aqui na igreja, mas não tem comunhão. Por quê? Porque estar junto aqui num culto é fácil. Deixar que o Espírito Santo produza comunhão no nosso meio não é tão fácil assim. Eu preciso estar aberto para isso. Por isso que o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo não, o apóstolo Paulo está falando aqui. Ser cheio do Espírito não é simplesmente falar uns aos outros, é falar uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a linguagem da Bíblia, a linguagem espiritual, a linguagem que a gente aprende com Deus, no nosso relacionamento individual, ela precisa ser realidade também no nosso relacionamento na horizontal com os nossos irmãos. Não adianta eu ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o meu irmão. A comunhão é uma via de mão dupla.
Eu preciso ter comunhão com Deus e ter comunhão com o meu próximo. Eu preciso me relacionar de maneira íntima com o Espírito, aquele balbuciar de criança, Abba Pai, que o apóstolo Paulo fala, aquela linguagem mais íntima. Eu preciso também ser realidade no meu relacionamento com aqueles que estão próximos de mim. É a linguagem do coração. É uma linguagem onde eu posso ser sincero. É uma linguagem onde eu posso falar sem machucar. Uma linguagem onde eu posso tocar nas feridas uns dos outros. E aí, a comunidade cristã, ela vai ser uma comunidade terapêutica. Eu não vou estar aqui na igreja somente para prestar o meu culto a Deus. Eu vou estar aqui na igreja me relacionando, sendo igreja, e deixando o irmão tocar no meu íntimo, na minha vida, e eu tocar também a vida dele. E nessa comunhão aqui, o Espírito Santo vai gerando vida. Vai gerando vida espiritual. Então eu gostaria de enfatizar somente essa marca do Espírito Santo nessa manhã. Não vai dar tempo de falar muito das outras marcas do Espírito Santo, que é a adoração, que é a gratidão e que é a comunhão. A comunhão não, a servidão. Vamos falar somente da comunhão. E vamos encerrar aqui, enfatizando que quando uma pessoa se entrega a sua vida para Jesus, quando o Espírito Santo enche a vida de alguém, não é para que a gente seja a mesma pessoa, é para que a gente para que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas transformadas de dentro para fora. E isso vai redundar primeiramente no meu relacionamento com o outro. Nós estamos aqui nesta manhã para participar do corpo e do sangue de Jesus. E um dos símbolos do corpo e do sangue de Jesus é a comunhão. O meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Para que nós tivéssemos comunhão, para que nós sejamos um, para que nós sejamos uma família. E eu lhes pergunto, nós estamos sendo uma família? Nós estamos sendo uma igreja? Nós somos uma igreja, não é verdade? Nós temos a placa da igreja, nós somos uma pessoa jurídica, Igreja Congregacional de Monte Santo. Somos uma igreja. Mas será que estamos vivendo como igreja? Para que nós vivamos como igreja, precisamos ser cheios do Espírito. E um sinal de que nós somos cheios do Espírito é como eu trato o meu irmão, como eu enxergo o meu irmão, como eu me relaciono com o próximo. Não adianta eu dizer que sou igreja e eu não perdoo o meu irmão, e eu não ajudo o meu irmão quando eu percebo que ele está precisando da minha ajuda. E eu não abro o meu coração para que meu irmão seja não somente uma pessoa que eu conheço, um colega de igreja, mas para que ele se aproxime de mim, para que eu possa aprender algo com ele, ele possa aprender algo comigo, para que a vida de Cristo que existe em nós possa se conectar. Isso só o Espírito Santo pode produzir, mas também cabe a nós. Cabe a nós darmos o primeiro passo. Cabe a nós deixarmos a vida de Cristo fluir através de nós. Amém? Convido você a ficar de pé, a orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela rica oportunidade que tivemos de refletir em mais uma porção da Tua Palavra, porque ela é transformadora para as nossas vidas. Obrigado. Obrigado por nos ensinar de que o Senhor quer nos transformar de dentro para fora, produzindo fruto do Espírito Santo no nosso coração. Amém. Obrigado por mais uma vez podermos relembrar o Teu sacrifício por nós, porque Ele é vivo e Ele é atual e Ele transforma a nossa vida. Obrigado, porque a Tua morte por nós nos garante vida, vida eterna, vida em abundância. E que possamos deixar esta vida que o Senhor produz em nós refletir para os nossos irmãos também, refletir para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Obrigado, Deus, por mais uma ceia, por mais das Tuas bênçãos serem derramadas no nosso coração.
que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça e a comunhão do Santo Espírito de Deus e o amor de Cristo, que excede todo entendimento através da sua graça, seja com toda a sua igreja, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Boa semana para todos. Nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.